Bem-vindo a este momento especial de reflexão e aprendizado, onde nos reunimos para ouvir as palavras do Mestre que ressoaram pelas colinas da Galileia, trazendo luz àqueles que buscavam direção, consolo e renovação espiritual. O Sermão da Montanha é mais do que um discurso. É um chamado para vivermos uma vida de plenitude, esperança e propósito. Hoje, juntos, vamos explorar as riquezas dessa mensagem atemporal, permitindo que ela transforme nossos corações e nos guie em nossa jornada espiritual. Antes de nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus, vamos meditar sobre uma passagem bíblica que reflete a essência do Sermão da Montanha. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Essa passagem nos convida a depositar nossas preocupações e fardos aos pés de Jesus, que nos oferece descanso e alívio em meio às tempestades da vida. Ao aprender com ele, descobrimos que a verdadeira força está na mansidão e na humildade, virtudes que nos conectam ao propósito divino. Que possamos levar essa mensagem ao coração, reconhecendo que em Cristo encontramos a paz que tanto buscamos. Com essa promessa de alívio e renovação em mente, iniciemos nossa jornada pelo Sermão da Montanha, um ensinamento que nos revela os princípios do Reino de Deus e nos convida a viver de maneira abundante e significativa. Vamos abrir nossos corações e mentes para ouvir as palavras que mudaram o mundo e continuam a transformar vidas até hoje. O Sermão da Montanha. O convite à transformação. Após essa introdução acolhedora, seguimos para mergulhar nos ensinamentos que moldaram o cristianismo e continuam a ecoar em nossos corações. Jesus, em sua sabedoria infinita, inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, palavras que nos convidam a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, longe dos valores terrenos e centrados nos princípios celestiais. As bem-aventuranças. Um novo olhar sobre a vida. No início do sermão, Jesus declara: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:3-5. Essas palavras desafiam nossas expectativas. No mundo, riqueza, felicidade constante e força são frequentemente vistas como sinais de sucesso, mas Jesus nos ensina que é na humildade, na capacidade de sentir e na mansidão que encontramos verdadeira bênção. O pobre de espírito não é aquele desprovido de valor, mas aquele que reconhece sua dependência de Deus. Ao fazer isso, abrimos espaço para o agir divino em nossas vidas. Reflexão. Prática. Como podemos ser pobres de espírito em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência? A resposta está em reconhecermos nossas limitações e buscarmos em Deus a força que nos falta. Isso não é fraqueza, mas sabedoria. Lembre-se, os que choram não são esquecidos, mas consolados pelo amor eterno de Deus. Os mansos não são fracos. São fortes o suficiente para resistir ao orgulho e à arrogância. O sal da terra e a luz do mundo. Logo após as bem-aventuranças, Jesus nos desafia a ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, 13 e 14. Essas metáforas poderosas destacam nossa responsabilidade como seguidores de Cristo. O sal preserva e dá sabor. Assim, somos chamados a preservar os valores divinos em um mundo que muitas vezes os rejeita. A luz ilumina. Portanto, nossas ações devem refletir a bondade e o amor de Deus, guiando outros em direção a Ele. Reflexão prática. Como podemos ser sal e luz em nossas comunidades? Isso pode significar demonstrar compaixão ao ajudar os necessitados, defender a justiça
e espalhar esperança em tempos de dificuldade. Cada gesto, por menor que pareça, tem o poder de impactar vidas e glorificar o nome de Deus. Jesus e a lei outro ponto crucial do Sermão da Montanha é o posicionamento de Jesus em relação à lei de Moisés. Ele afirma: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 5,17. Aqui, Jesus deixa claro que seu propósito não é destruir o que já foi estabelecido, mas elevar sua compreensão. Ele não se limita à letra da lei, mas enfatiza seu espírito, convidando-nos a ir além da obediência superficial e a abraçar uma obediência do coração. Reflexão. Prática. Isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Será que cumprimos as regras apenas por obrigação, ou buscamos viver com integridade e amor? Seguir Jesus é um chamado para agir não por medo de punição, mas por um desejo sincero de agradar a Deus e viver em harmonia com sua vontade. O Sermão da Montanha, o convite à transformação. No primeiro bloco, exploramos como Jesus inicia o Sermão da Montanha, desafiando as percepções humanas e nos conduzindo a uma vida de propósito espiritual. Agora, continuaremos mergulhando nos ensinamentos que nos mostram o coração da mensagem de Cristo. Uma chamada à retidão que vai além das aparências e toca o íntimo da alma. A profundidade do amor e do perdão. Uma das partes mais marcantes do Sermão da Montanha é a exortação ao amor e ao perdão. Jesus declara: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43, 45. Essa instrução rompe com o que muitos consideram natural. Amar os amigos parece fácil. Amar os inimigos é uma demonstração de uma fé e força interior extraordinárias. Jesus nos chama a amar de forma divina, imitando o caráter de Deus, que oferece graça tanto aos bons quanto aos maus. Reflexão prática. Como podemos amar aqueles que nos prejudicam? Isso não significa aceitar abusos ou injustiças, mas sim escolher perdoar e não carregar o peso da mágoa. Orar por quem nos machuca pode parecer difícil, mas é libertador. É uma maneira de liberar nossos corações do ódio e confiar na justiça de Deus. A importância do coração puro. Outro aspecto crucial do sermão é o chamado à pureza de coração. Jesus nos lembra: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. A pureza de coração não se refere apenas à ausência de pecado, mas a um coração sincero e íntegro diante de Deus. Essa condição nos permite experimentar a presença divina de forma profunda e íntima. Reflexão. Prática. Como podemos buscar um coração puro? Isso começa com honestidade em nossa caminhada espiritual. Precisamos confessar nossas falhas, evitar hipocrisia e nos dedicar a viver uma vida de verdade e amor. Um coração puro não é perfeito, mas é completamente entregue ao Senhor. A justiça que excede a dos fariseus. Jesus também faz um comentário surpreendente sobre a justiça. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Os fariseus eram conhecidos por sua observância rigorosa da lei, mas muitas vezes faziam isso por aparência, sem verdadeira transformação interior. Jesus nos chama a uma justiça que nasce do coração e é motivada pelo amor a Deus e ao próximo. Reflexão prática. Será que vivemos para impressionar as pessoas ou para agradar a Deus? A justiça verdadeira não é exibida em palavras, mas evidenciada em ações de bondade, compaixão e misericórdia. Devemos buscar agradar a Deus em secreto, sabendo que Ele vê tudo e recompensará nossas intenções genuínas. O chamado à paz Jesus também valoriza os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser um pacificador não significa evitar conflitos a todo custo, mas buscar reconciliação e harmonia em todas as situações. Isso exige coragem e sabedoria.
pois construir pontes é muitas vezes mais difícil do que levantar barreiras. Reflexão prática. Em nosso dia a dia, como podemos promover a paz? Isso pode começar em casa, no trabalho ou em nossas comunidades. Pequenos atos como resolver desentendimentos com paciência e oferecer apoio em momentos de tensão refletem a paz que vem de Deus. O Sermão da Montanha. O convite à transformação. À medida que avançamos, percebemos como o Sermão da Montanha é um guia abrangente para a vida espiritual. Os ensinamentos de Jesus nos levam a olhar para dentro de nós mesmos, examinando nossas atitudes, intenções e ações. Este bloco focará na profundidade do relacionamento com Deus e no impacto disso em nossas vidas. A oração como conexão com o Pai. Uma das sessões mais conhecidas do Sermão da Montanha é quando Jesus ensina sobre a oração e nos oferece o modelo do Pai Nosso. Ele afirma: "Portanto orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6, 9 e 10. Essa oração não é apenas um modelo de palavras, mas um lembrete de como devemos nos relacionar com Deus. Jesus nos ensina a abordar o Pai com reverência e confiança, reconhecendo sua soberania e desejando que sua vontade prevaleça em nossas vidas. Reflexão. Prática. Como podemos orar de forma mais significativa? Comece reconhecendo a grandeza de Deus, mas também fale com Ele como um Pai amoroso que deseja ouvir você. Seja honesto, sincero e confiante de que Ele tem cuidado por suas necessidades. O Pai Nosso é uma bússola que nos guia a colocar Deus e seus propósitos em primeiro lugar. Tesouros no céu. Jesus continua a desafiar os padrões terrenos ao falar sobre o verdadeiro valor das coisas. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões e não julgar os outros. Outro ensinamento central do sermão é sobre o julgamento. Jesus adverte: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, 1-2. Essa instrução nos alerta contra a tentação de criticar os outros sem examinar a nós mesmos. Jesus nos chama a abordar as pessoas com graça, lembrando que todos somos imperfeitos e necessitamos da misericórdia divina. Reflexão. Prática. Antes de apontar falhas alheias, devemos olhar para nossas próprias vidas. Isso não significa aceitar o erro, mas corrigir com humildade e amor. Ao invés de criticar, busque ser um exemplo que inspire mudanças positivas. O Sermão da Montanha. O convite à transformação. Agora seguiremos explorando como o Sermão da Montanha nos desafia a viver uma vida de sabedoria, compaixão e fidelidade ao propósito divino. A regra de ouro, um chamado ao amor. Ativo. Uma das passagens mais emblemáticas do Sermão da Montanha é conhecida como a regra de ouro. Jesus declara: "Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas." Mateus 7, 12. Essa instrução nos convida a ir além do simples respeito aos outros. Jesus nos chama a agir proativamente, demonstrando bondade e misericórdia em nossas interações. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de praticar o bem. Reflexão. Prática. Como podemos aplicar a regra de ouro em nosso dia a dia? Isso pode significar ouvir com atenção, ajudar sem esperar retorno e tratar os outros com a mesma dignidade que gostaríamos de receber. Essas ações constroem relacionamentos mais fortes e refletem o caráter de Cristo. O caminho estreito e a porta. Apertada, Jesus continua a destacar a importância das escolhas conscientes, dizendo: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram." Mateus 7, 13 e 14. Aqui, somos alertados sobre a facilidade de seguir o caminho que o mundo oferece, mas Jesus nos encoraja a buscar o caminho da vida.
mesmo que seja mais difícil e desafiador. Reflexão. Prática. Escolher a porta estreita exige coragem e comprometimento. Isso pode significar renunciar a prazeres imediatos, resistir à pressão social e colocar Deus em primeiro lugar. Embora seja um caminho exigente, ele conduz à verdadeira liberdade e vida eterna. Os falsos profetas e o discernimento espiritual. Jesus também adverte sobre os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 e 16. Essa advertência é um lembrete de que nem tudo que parece espiritual é de Deus. Precisamos ser vigilantes e avaliar as pessoas e os ensinamentos pelos frutos que produzem, como amor, paz e fidelidade à palavra de Deus. Reflexão prática. Como podemos discernir entre o verdadeiro e o falso? Isso começa com uma vida enraizada nas Escrituras e na oração. Ao buscar intimidade com Deus, o Espírito Santo nos guia e nos dá sabedoria para identificar o que é genuíno e o que é enganoso. O fundamento na rocha. Para concluir sua mensagem, Jesus apresenta uma poderosa metáfora. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Aqui, ele nos mostra a importância de viver segundo seus ensinamentos. Construir sobre a rocha significa fundamentar nossa vida em Cristo, garantindo estabilidade em meio às tempestades da vida. Reflexão. Prática. Será que estamos construindo nossas vidas sobre a rocha ou sobre a areia? A obediência a Jesus nos dá segurança, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ele é o alicerce que nunca falha, e confiar nele nos prepara para qualquer desafio. O Sermão da Montanha. O convite à transformação. Agora, entraremos nos aspectos práticos e desafiadores da aplicação desses ensinamentos em nosso dia a dia, explorando o impacto que eles podem ter em nossa vida espiritual e comunitária. A recompensa em secretismo. Jesus nos ensina sobre a humildade em nossas práticas de fé. Tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 3, 4. Esse ensinamento sublinha a importância de praticar a generosidade e a piedade sem buscar reconhecimento humano. Ele nos lembra que Deus valoriza mais a sinceridade de nossas ações do que os aplausos dos outros. Reflexão. Prática. Será que nossas boas ações são motivadas pelo desejo de agradar a Deus ou pela aprovação das pessoas? Quando fazemos o bem de maneira discreta, focamos no que realmente importa: a glorificação de Deus e o impacto positivo em quem recebe. O perigo das riquezas e o serviço a Deus. Jesus nos alerta sobre a impossibilidade de servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Aqui, Jesus aponta como o apego aos bens materiais pode se tornar uma barreira ao nosso relacionamento com Deus. Ele nos chama a priorizar o que é eterno, confiando em sua provisão para nossas necessidades. Reflexão. Prática. Quais são os senhores que competem pelo nosso coração? O dinheiro, a fama ou o status podem se tornar ídolos, desviando-nos do foco em Deus. Precisamos constantemente avaliar nossas prioridades e realinhar nosso coração à vontade de Deus. A luz do mundo e o sal da terra. Jesus nos descreve como agentes de transformação no mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 e 16.
Essa metáfora enfatiza o papel que os cristãos desempenham em trazer sabor e direção ao mundo. O sal preserva e dá gosto, enquanto a luz guia e ilumina. Ambas são indispensáveis para que o reino de Deus se manifeste. Reflexão. Prática. Estamos realmente vivendo como sal e luz? Isso significa ser um exemplo de amor, integridade e compaixão, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Quando permitimos que Deus brilhe através de nós, glorificamos seu nome e atraímos outros à fé. A lei e os profetas, cumpridos em Cristo Jesus, reafirma a relevância da lei, mas com uma nova perspectiva. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Com isso, ele não rejeita as escrituras do Antigo Testamento, mas as eleva, mostrando que seu propósito é revelar o verdadeiro significado da lei. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Reflexão. Prática. Como podemos viver à luz desse cumprimento? Ao seguir Jesus, não estamos presos a rituais vazios, mas somos convidados a viver uma vida cheia de graça e verdade. A lei é escrita em nossos corações, guiando-nos em cada decisão e atitude. Vamos encerrar este momento de reflexão e aprendizado com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convite à interação. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Queremos orar por você e com você. Sua vida importa para Deus, e juntos podemos buscar a sua presença em comunidade. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que traga inspiração, esperança e renovação para a sua jornada de fé. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra de Deus hoje.